Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje vamos falar sobre uma análise psicológica das novas gerações. Olá, você está na TV Mundo Maior e esse é o seu Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos trazer a psicóloga Maria Heloísa, que já colaborou conosco várias vezes em outras oportunidades e que vai trazer um assunto bastante interessante. Nós sabemos que o planeta Terra está sendo transformado de um planeta de expiações em um planeta de regeneração. Essas mudanças elas estão ocorrendo já há algum tempo, não é uma mudança de um dia para o outro, e uma das características dessa mudança são os espíritos reencarnantes aqui no planeta. A gente sabe que o novo status ele abriga uma classe de espíritos já com algum grau de evolução. E muitos dos espíritos que estão ligados ao orbe terrestre não têm essa condição de reencarnar num planeta de evolução, de regeneração. Então, o que a gente nota, e algumas informações mediúnicas dão conta disso, é que de 2000 para cá, os espíritos reencarnantes já são espíritos com condições de habitarem um planeta de regeneração. E aqueles espíritos mais primitivos, ou que ainda sofrem algumas dificuldades, vão ter que reencarnar em outros mundos, em outros planetas, até atingirem condição de voltar ao seu grupo de afinidades, que é o grupo que está evoluindo junto aqui, está usando a Terra como escola, como palco de seu aprendizado, de sua evolução. Essas características das novas gerações que vão ser analisadas hoje pela doutora Maria Heloísa. A gente já consegue notar a presença desses espíritos e qual seria a nossa responsabilidade nessa transformação, na recepção desses espíritos. Afinal de contas, nós somos os pais, os avós desses espíritos que vão fazer essa transição. Vamos à entrevista para a gente meditar um pouquinho sobre esse assunto com a Maria Heloísa. Para abordar o tema de hoje, estou com a Maria Heloísa Bernardo, que é psicóloga, ela também é uma das diretoras do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes e membro da Associação Médico Espírita do ABC. Bom, Heloísa, obrigado por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Hoje falando sobre as novas gerações, né? Toda geração nova é uma geração que atrapalha a geração anterior, né? Com tantas novidades, com tantas coisas que acontecem. Bom, o que a gente pode falar, né? Qual seria a característica dessa nova geração que está chegando, né, aí? A característica da nova geração é principalmente a familiaridade e o intercâmbio assim fácil com os meios digitais, né? É uma geração que navega nesse meio de uma forma assim impressionante, né? E é uma geração muito do bem. Eu vejo uma geração muito do bem, vejo uma geração assim preocupada com a ecologia, uma geração assim preocupada em ampliar os seus conhecimentos e talvez, Giovana, com alguma dificuldade de relacionamento interpessoal pelo próprio meio onde eles estão inseridos, né? Certo. Essa conversa digital, ela tem sido assim bastante intensa entre os jovens e isso talvez dificulte, a gente não tem uma ideia muito precisa ainda sobre isso, mas talvez dificulte um pouquinho a parte do relacionamento interpessoal, que eu creio que será superada também brevemente. A gente pode falar também que é uma geração bem imediatista, não? Eu acho que os jovens sempre foram imediatistas. Eu acho que é uma característica da juventude. Porém, o imediatismo que eu vejo aí é exatamente a rapidez dos novos meios de comunicação à disposição do jovem. Nós mesmos, as pessoas mais maduras, nós vamos nos tornando urgentes, né? Às vezes eu vejo por mim, eu tenho um notebook, um computador que eu sinto que vai ficando mais lerdo, eu já começo a ficar nervosa com aquela máquina, já fico pensando em trocar aquela máquina por uma máquina mais veloz. Então, que dirá o jovem? Eu já sou uma pessoa madura, né? Que dirá os jovenzinhos, né? Que eles têm aquela facilidade toda com esses botões.
Então, eu vejo que essa urgência é da juventude, mas a característica principal, diferencial da juventude na contemporaneidade são as formas de comunicação em tempo real e a rapidez. Certo. Bom, você mencionou, né, desse problema, né, interpessoal, né? Realmente a gente vê que muitos dos jovens, né, crianças e jovens, né, de hoje, eles preferem encontrar os amigos, né, ou conversar com alguém via computador do que pessoalmente, né? O que isso pode ajudar e o que isso atrapalha no desenvolvimento? Uma das necessidades fundamentais da criança e do jovem, ou pelo menos nessa transição, é a parte da socialização. E a socialização, ela se dá através do relacionamento uma pessoa com a outra. Nesse contexto, existe também toda a parte de desenvolvimento sexual da criança e do jovem. Então, assim, esses meios, essa mídia, ela facilita o contato, mas ela dificulta um pouco a proximidade. E uma coisa que tem preocupado os especialistas em desenvolvimento é esse acesso tão imediato e tão fácil com informações muitas vezes não adequadas à idade dos jovens e os riscos que eles correm com essa exposição na rede. Porque muitas vezes, inadvertidamente, eles podem oferecer informações básicas como número de telefone, endereço ou o trajeto que eles o trajeto que eles realizam nas suas vidas de escola ou enfim. Então isso os coloca assim vulneráveis às pessoas de má fé, né? E nós temos visto aí através da mídia o quanto esses jovens ficam vulneráveis a conteúdos, por exemplo, sexuais não apropriados. Então, isso eu acho que é uma coisa preocupante nesta geração e essa disponibilização dessa comunicação em tempo real e rápida, intensa, como se faz, né? Certo. Bom, então, esse problema de socialização, né, nessa faixa, né, do início da juventude, pode levar a problemas de socialização numa vida adulta ou não? Pode. Nós temos visto em alguns países, por exemplo, no Japão, jovens e jovens adultos desenvolvendo um tipo de síndrome onde eles se isolam em suas casas, muitas vezes em seus quartos, e só se comunicam com o mundo através dos meios digitais, através dos meios eletrônicos, inclusive para sua alimentação. Então eles estão totalmente excluídos, mas eu estou falando aqui de uma patologia. Essas pessoas, inclusive no Brasil, essas pessoas estão totalmente excluídas do relacionamento social, né? Isso chega a ser um quadro psicopatológico, gerando uma dependência mesmo da pessoa pelos meios eletrônicos, né? E quais são eles? O celular, o computador através da rede, jogos, né? Os múltiplos jogos digitais que existem. Então a pessoa vai, com o passar do tempo, se isolando cada vez mais, dificultando qualquer tipo de contato social, de contato humano efetivamente. Certo. Bom, então para falar um pouquinho mais dessas patologias, a gente vai abordar esse assunto no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. O telefone para mais informações é 0800 12 18 38. No programa de hoje estamos fazendo uma análise psicológica das novas gerações e estou com a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, que também é membro da AME-ABC, a Associação Médico Espírita do ABC. Bom, Maria Heloísa, a gente sabe que existem algumas patologias, né, como a gente mencionou anteriormente. Bom, essas patologias também podem ir não só para nível social, sexual, mas também para nível de droga. A pessoa que se isola, ela é capaz de ter um uso maior de droga ou não? Não vejo muita relação entre
essas condições, vamos dizer assim. Certo. Mas o fato é que, se a gente fosse falar em droga, os meios eletrônicos também facilitam o uso de droga, porque hoje em dia é possível conseguir qualquer tipo de substância delivery. Sim. Né? Exatamente. Então, assim, facilita também essa questão, mas eu não vejo uma relação direta entre uma coisa e outra, não. Nem despertar a curiosidade, porque hoje em dia a gente vê as histórias, né? A gente vê em blogs histórias que para alguns jovens isso pode despertar uma curiosidade. Nesse sentido, sim. Nesse sentido que você está colocando, sem dúvida, porque torna a informação disponível. Então, para aquele jovem que está fixado nesse determinado tema, a droga, ele vai procurar e vai encontrar, inclusive, formas de fabricação de substância, né? Agora, não é só nisso, né? Por exemplo, existem muitos sites que reverenciam o corpo magro, certo, que é uma outra patologia grave, uma psicopatologia grave relacionada com os distúrbios alimentares, né? Que tem atingido os jovens cada vez numa faixa etária mais precoce, particularmente as meninas. Então, eu tenho observado no meu trabalho clínico que muitas meninas, elas recorrem a esses sites, né, que motivam as meninas a ficarem cada vez mais magras, através de fotografias e tal. E nós sabemos, né, que os transtornos alimentares, eles provocam uma distorção no esquema corporal. Então, a menina, ou a jovem, ou a mulher, ela pode se ver muito gorda e, na realidade, ela já pode estar caquética, né, extremamente magra. E os transtornos alimentares alimentados por essas informações que são específicas dentro da rede, elas tendem realmente a oferecer, inclusive, conselhos sobre como se pode emagrecer mais, né? Através dos vômitos ou provocar as diarreias, enfim. Então, é um problema muito grave. E esse que você mencionou sobre droga, sim, no sentido de que aqueles jovens que estejam focalizados, eles vão encontrar todo tipo de informação através dos meios eletrônicos. Mas, por outro lado, tem a contrapartida, né, Giovana? Porque, ao mesmo tempo que tem informações negativas, existem tudo em termos de conhecimento que você pode encontrar através da rede. Nesse ponto, o papel da família como fator de proteção fundamental, né? Agora, como nós temos esse recurso, hoje no passado também existiam fatores de proteção e fatores de risco, né? Agora a mídia apressa, né, a disponibilização dessas informações através da internet e a disposição para todas as crianças, em qualquer idade, né, realmente acelera todo esse processo, para o bem ou para o mal. Certo. Bom, os jovens de hoje, né, eles estariam, apesar de toda a gama de recursos que eles têm, né, de televisão, da internet, né, eles estão menos preparados para lidar com alguns fatores, até decorrente desse isolamento que eles acabam vivenciando, né, nas suas vidas, porque a gente vê que muitos deles não conseguem fazer um amigo fora da esfera virtual, né? Quando estão expostos a uma situação real de convívio, de contato, ficam muito sem ação, né? Como que a família, detectando isso, pode ajudar esse jovem? Na verdade, essa timidez típica da adolescência, da puberdade, ela sempre existiu, né? Existem crianças e jovens e pessoas com temperamentos diferentes. Então, assim, em termos de ajudar essa criança a se relacionar melhor, se ela, por exemplo, estiver muito fixada na internet, é importante que os pais possam monitorar os horários que a criança ou o jovem frequenta os meios eletrônicos e incentivá-lo, motivá-lo à socialização. Lembrando que a socialização, ela ocorre primeiro dentro da família. Certo. Então, pais, mães que se relacionam bem, passam através do seu comportamento o que é se relacionar de forma apropriada para os seus filhos, desde a mais tenra idade. Então, jovens que apresentam
um temperamento mais tímido, eles devem ser incentivados sim. E aí, se eles estiverem muito fixados no computador ou nos jogos eletrônicos, é preciso os pais agirem no sentido de limitarem o tempo, mas oferecerem outras opções tão interessantes ou mais interessantes para que os filhos possam fazer essa substituição. E relacionar-se, desenvolver a socialização para a criança e para o jovem, particularmente na idade da puberdade, é delicado, é um fator delicado e precisa ser manejado de uma forma apropriada dentro da família, e a família deve monitorar quais são as redes sociais que essa criança e que esse jovem participa. Certo. Bom, para a gente falar um pouquinho mais então, né, da família, né, da importância da família para esses jovens da nova geração, a gente vai abordar esse assunto no nosso próximo bloco e voltamos já já. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje com o tema Análise Psicológica das Novas Gerações. Eu estou com a Maria Luísa Bernardo, que é psicóloga e membro da Associação Médico Espírita do ABC. Bom, Maria Luísa, a gente sempre abordando, né, um pouquinho das novas gerações, tem um novo quadro familiar hoje, né? A gente sabe que a família tem uma grande importância, mas é grande o número, né, de crianças e jovens que estão em lares onde os pais se divorciam, né, ou estão separados por questões trabalhistas, né? Quanto que isso pode influenciar psicologicamente uma criança? Realmente, hoje nós temos um panorama social diferente em termos da organização das famílias. Atualmente, pode-se contar com 60 novas configurações de família, dentre elas, por exemplo, as famílias reconstituídas, que quando o casal se separa, têm filhos, se juntam no segundo relacionamento e levam filhos, né? Então, são famílias reconstituídas que podem funcionar de forma tão apropriada ou menos apropriada, dependendo de como se organizam essas relações. A sociedade exige um novo posicionamento sobre essas famílias que apresentam modelos diferentes. Por exemplo, famílias compostas por casais homossexuais, né, que trazem muitas vezes filhos ou não. Então, o que a gente observa na prática clínica é que famílias elas podem ser tão produtivas ou tão destrutivas e independe da configuração. Isso é um fato tão significativo, independe da configuração no sentido da qualidade do relacionamento que os membros dessa família desenvolvem entre si. Nós observamos, por exemplo, que existem famílias e casais homossexuais tão destrutivos ou tão construtivos como casais e famílias heterossexuais. Eu tenho observado um fato interessante, que inclusive as instituições elas vão se transformando para abrigar, para acolher melhor essas famílias. Por exemplo, eu tenho netos e na escola dos meus netos já não existe mais dia de pai ou dia de mãe. O que existe é o dia da família. No passado, nós observávamos que essas crianças, por exemplo, que moravam só com o pai, ou que não tinham a mãe, ou que moravam com a mãe e não tinham o pai, no dia do pai, no dia da mãe, entravam em sofrimento. Né? Uhum. Então, hoje, as próprias instituições elas estão se transformando para fazer um melhor acolhimento dessas novas configurações de modelo familiar. Então, famílias, elas precisam, para funcionarem de forma apropriada, estarem baseadas em bons modelos para as gerações mais novas. Uhum. O que são os bons modelos? Bons modelos familiares, eles devem focalizar no respeito, né? Na cooperação mútua, no cuidado dos maiores sobre os menores, né? E assim por diante, porque nós temos aprendido que a melhor forma de educar não é o exemplo. O exemplo é a única forma de educar é o exemplo. Isso
vale para as famílias e isso vale também para qualquer tipo de relação que nós estabelecemos entre as pessoas. Certo. Então, aquele conceito, né, do pai ausente ou da mãe ausente realmente tem um reflexo, então, né, sobre o desenvolvimento desse jovem. Tem um reflexo, mas esse reflexo pode ser tão negativo ou tão positivo, dependendo de como a pessoa ou a família se relaciona com isto. Se, por exemplo, um casal com filho tem uma necessidade, por exemplo, que esse pai esteja fora e a mãe explique através do comportamento, através da afetividade para esta criança que o pai está ausente, porque o papai precisa prover a família, precisa trazer os benefícios materiais para a família. Então, se o posicionamento dessa mãe for de explicar de uma forma afetiva para essa criança, e quando esse pai retorna, ele retorna sem críticas, ele retorna de forma acolhedora, a criança, mesmo uma criança muito nova, ela vai sentir que aquilo é necessário. E a própria sociedade vai colocando como condição que, em muitas situações, as próprias condições profissionais hoje exigem esse remanejamento, esse deslocamento. Sim. Então, tudo depende de como isso é trabalhado dentro da família. Então, pode ser uma condição destrutiva? Pode. Né? Se a forma como as pessoas lidam com isso for uma forma hostil, uma forma crítica, uma forma negativa. Mas se o manejo disso for positivo, explicando e compreendendo da necessidade disso, isso será positivo. Por isso, de uma nova forma de lidar e de aceitar essas novas configurações de família. Eu vejo isso como um fator que pode perfeitamente ser trabalhado em benefício de todos nós. Certo, tudo bem. Bom, Heloísa, chegou aqui ao final do nosso bloco de entrevistas e você que está em casa, mande para nós a sua sugestão, o seu comentário, escreva para ciência-e-espiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio. Valeu, Giovana, muito obrigado, Heloísa. Bom, as coisas que foram colocadas aqui são muito importantes, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Às vezes a gente fica pensando, bom, o planeta vai mudar, ótimo, os espíritos já são espíritos de evolução, espíritos mais evoluídos, espíritos com mais capacidades, ótimo, mas a gente fica esperando que as coisas aconteçam num passe de mágica. Nada na natureza acontece num passe de mágica. Todos os processos que nós conhecemos, que nós estudamos, dentro da biologia, dentro da física, na astrologia, onde quer que for, que você estude a evolução da natureza, ela evolui em processos. São processos. Processos que existem marcos nesse processo. Alguns momentos em que nós nos damos conta de que a transformação está se dando. Mas a transformação nunca começa na hora do marco e nunca termina com o marco. Ela sempre vem antes e ela continua depois desses momentos fundamentais, que são os momentos de mudança, os momentos que nós percebemos essas mudanças. Então, eu acho que a gente não precisa ficar esperando grandes prodígios, apesar de que nós temos notícia que eles estão encarnando. Nós não precisamos ficar esperando que reencarnem espíritos que seriam angelicais, não. São espíritos como nós, que têm as mesmas dificuldades que nós, que estão evoluindo conosco, no mesmo grupo de espíritos que têm afinidades e que nesse processo estão utilizando a Terra como forma de aprendizado. É claro que nós vamos começar a perceber que já não vão mais aparecer aqueles espíritos muito mais primitivos e com muito mais dificuldades e que vinham para nos colocar à prova, para nos dar a oportunidade de exercitarmos alguns conceitos morais fundamentais para essa nova etapa da nossa evolução e para essa nova etapa da evolução do planeta. E nós, que já estamos encarnados já há algum tempo, que estamos recebendo esses espíritos da transformação, da mudança,
devemos assumir a nossa responsabilidade e tentar mostrar para eles esse caminho. O caminho da moral, o caminho do amor incondicional, o caminho que nos foi apontado já pelo Cristo há mais de 2000 anos e que nós ainda teimamos em não aprender. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado pela sua atenção com ciência e espiritualidade. Esperamos vê-lo no próximo programa. Muito obrigado.